Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, encarnados e encarnados. Bom dia a todos os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Que tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, é dia de evangelho, é dia de alegria, né? Que o evangelho na nossa vida é o que fortalece a gente a cada dia. E agora de manhã nós estamos estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é o último capítulo aí do nosso Evangelho, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Nesse capítulo, Kardec fez um resumo, colocou vários modelos de prece que os espíritos deram, que ele, né, durante todo esse recolhimento de trabalhos dele, que são guias, né, exemplos. A gente já viu que a gente não precisa fazer exatamente com as mesmas palavras, mas simplesmente para que fosse nos dado um direcionamento. Nós já estudamos também a análise do Pai Nosso, que Kardec fez, e agora a gente está dando continuidade à segunda parte, que é preces por si mesmo, e aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Na semana passada nós vimos o prefácio, que antes de cada prece tem um prefácio, uma explicação que Kardec dá sobre aquele assunto, que eu acho sempre, né, falo que é como se fosse um resumo nesse capítulo de tudo que a gente veio estudando ao longo aí desse ano que a gente está estudando o Evangelho, né? E aí eu vou pedir a nossa companheira Elinéia, que está aqui me auxiliando, me ajudando, é muito bom, obrigada Elinéia, para que ela leia aí o item 12, né? Para quem tem esse evangelho pequeno, é a página 426. Mas para quem não tem, é o capítulo 28, o item 12. Aí você lê para mim, Elinéia, por favor, para a gente começar. Então, não estranhem que ela vai ler, é uma prece, né? Mas é porque Kardec deu isso como um modelo, mas para a gente poder começar o nosso estudo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provações desta vida, dai-me forças para suportá-la sem me queixar. Chega para cá. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos meus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de uma forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo. Fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Muito obrigada, Elinéia. Vamos fazer a nossa prece? Quer fazer? Então, nós vamos agradecer, né, em primeiro lugar. Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por mais um dia em que podemos acordar, abrir os olhos, que temos o nosso corpo físico, que temos a vida, Senhor. Agradecemos ao nosso anjo guardião em particular, que nos trouxe até aqui na manhã de hoje, seja fisicamente, espiritualmente ou através das redes sociais, para que possamos assim nos fortalecermos, para enfrentarmos o nosso dia com coragem, com fé, com sustentação. Pedimos aos guias protetores da nossa casa, nosso amado altivo, professor José Jorge, Espírito Luiz, que nos ajudam nos estudos, e demais companheiros, que nos inspire, que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos todos juntos, pensando sobre esses ensinamentos, possamos ter um dia de harmonia, de paz, de tranquilidade.
Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome. Que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Elinéia, você acredita em anjo guardião, Elinéia? O que você acha? Acredito. Né? Você sente a presença do seu anjo guardião? Sim. Sim, né? E a senhora, que eu esqueci o seu nome? Rosana? Rosângela. Eu confundo. Rosana com Rosângela. Achei que era Rosana, tinha esquecido. A senhora sente a presença do seu anjo guardião? Sinto, né? Então a gente tem que se acostumar mais com isso, né? E a gente viu na semana passada que não importa o nome que ele tem, não importa, porque às vezes as pessoas chegam aqui na casa, eu não sei o nome do meu anjo, do meu protetor, do meu guia, né? Isso não tem importância. O importante é que a gente saiba que é um espírito que está cuidando, que está velando por nós, né? E nessa prece bonita, né? Essa prece, né? A gente vê aqui, né? Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provações dessa vida. Então, a gente mesmo sabendo que a gente tem um anjo guardião, a gente não tem só o anjo guardião, né? A gente viu lá que no Livro dos Espíritos, né, na questão 489 a 521, a gente vê falando sobre o anjo guardião, né? Ah lá, lê aqui para mim, só isso aqui, ó. Anjos guardiães e espíritos protetores e simpáticos. 489? Lê o título. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então, e aí a gente vê que não tem só um espírito, né? A gente vê que são vários espíritos. Então ele coloca aqui, né? Anjo guardião. Tem um que é o anjo guardião, que é o central, que é o principal, né? É aquele que financiou a nossa encarnação, é aquele que está direcionando ali o nosso processo. Mas também temos outros, são os espíritos protetores, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares. E a gente já viu que quanto mais a gente fosse harmonizando, se elevando, né, esses espíritos vão também, esses espíritos simpáticos, a gente vai atraindo os espíritos simpáticos que querem o nosso bem. É por isso que ele coloca aqui, né, ele não coloca só meu anjo guardião, né, ele bota lá espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, ao sustentar-me nas provações da vida, né? Então, sustentai-me nas provações da vida. Dai-me forças para suportá-las sem me queixar. As provações são nossas, a gente tem que passar. Oi, bom dia. A gente está no capítulo 28, item 12 do Evangelho. Não tem problema. Chega para frente, pega depois o microfone. Botou ali o microfone? Então, o que ele está colocando aqui? Para a gente o quê? Ser sustentado. Quando Jesus disse lá, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Ele não falou que bem-aventurados os aflitos, porque vão ser isentos de todo sofrimento, de toda prova. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos isso, nós queremos isso, né? Porque a gente ainda foi acostumado a entender que tudo que a gente passa é sofrimento. Então, muitas vezes, o que a gente está passando é aprendizado, né? Se já aconteceu alguma vez, Elinéia, na tua vida, uma situação que você achou que fosse assim, muito difícil, que depois você viu que foi um aprendizado para você na sua vida? Ainda não. Não, né? Ainda não. Porque a gente ainda tem essa coisa, né, da gente se...
Porque a dor dói. Óbvio que se você perder um ente querido, você vai sentir a falta, você vai ter aquela dor. Mas você vai pedir forças para você passar por aquilo, né? E aí, ele está dizendo que nessa prece para o anjo guardião, como que a gente deve pedir? A gente não tem que pedir, meu Deus, tira, né, isso da minha vida, eu não quero mais sofrer. Claro, eu não quero mais sofrer, a gente pode até pedir, mas a gente entender que esse sofrimento não vai estar atrelado à questão de tirar aquilo do nosso caminho. Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós temos aí um passado, né, que foi complicado, nós deixamos muitas dívidas para trás, ferimos muitas pessoas, fomos feridos, enfim, nesse troca-toca aí, e aí a gente reencarna num mundo de provas e expiações. Então, se a gente não está aqui, a maioria de nós como missionários, mesmo os missionários passam também pelas vicissitudes da vida, é próprio da nossa existência, desse planeta, ter terremotos, ter maremotos e ter as dificuldades. E a gente tem que pedir o quê? Forças. Né? Então, afastai de mim os maus pensamentos. É a chave de tudo a questão do pensamento. A gente vem sempre falando aqui, os espíritos falando para a gente, a importância do pensamento, estudar o pensamento. Para quem gosta de estudar, né, mais uma vez a gente recomenda o livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, tem na livraria. Quem quiser também tem na internet, no celular, vai vendo. O capítulo chamado Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, que o altivo sempre lia e recomendava. E sempre essa importância durante a obra de Leon Denis, do próprio Kardec, da questão do pensamento. Então, afastai de mim os maus pensamentos. Porque a gente está sendo o tempo todo influenciado. Não vai no centro não. Não está adiantando nada, você continua sofrendo. A diferença é que quando a gente está dentro da casa espírita, a gente se sente sustentado e a gente realmente é sustentado. Passar pelas grandes provas, nós vamos ter que passar. Mas como é que a gente vai passar? Quando a gente está fora da casa espírita, a gente está fora do sustento da espiritualidade amiga, é muito mais difícil. Né? Eu digo particularmente que eu não teria conseguido passar por certas coisas, se não fosse, né, a benevolência da proteção espiritual. Porque às vezes os espíritos querem até ajudar, mas a pessoa não está nem aí, a pessoa está no mundo, a cabeça dela está em outro lugar, a nossa cabeça, né? E fazer com que não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Olha só como é que a gente deve pedir. A gente pede assim, Linéia, o que tu acha? Não. Como é que a gente pede? A gente sempre pede ao contrário, né? Como ele está falando aqui. Dai-me forças para suportá-las. Não, a gente pede para não passar. A gente pede para não passar, exatamente. Porque a gente ainda tem a ideia de que a gente está sendo injustiçado, não é isso? É injustiça. Que o mundo está contra a gente, né? Que aquilo ali, aquela provação, é um castigo de Deus. A gente ainda tem isso muito dentro da gente, por isso que a gente tem que lutar muito. Não é da noite para o dia, a gente já está no aprendizado, agora a gente já aprendeu, né? Agora a gente não vai fazer mais, né, Linéia? Não vai fazer mal, né? Mais, né? Vai fazer? Não, que nem está falando aqui, ó. Tirar dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. O orgulho também é uma coisa que impede muita pessoa, porque o outro está falando para você que está errado, mas o seu orgulho não deixa você enxergar. Exatamente. Você até sabe que está errado, mas só pelo outro ter falado, você fala, não vou fazer o que ele está falando. Exatamente. E aí, como você falou aqui, né, de perceber esses defeitos, todos nós temos, né, e de confessá-los a mim mesmo, como Santo Agostinho recomendou lá na questão 919, para a gente se analisar. E esse se analisar não é para a gente entrar em depressão e falar, meu Deus, eu sou muito ruim. Não é isso, né? Porque é lei de progresso, é para frente é que se anda. Bom, a gente já fez errado, a gente já sabe que a gente não pode mais pedir assim, né? Então daqui para frente a gente vai pedir desse jeito aqui,
Não precisa ser com as mesmas palavras, mas é sempre pedir força. Meu Deus, me dá força. Não estou entendendo o que eu estou passando. Que a gente não consegue entender mesmo, porque a nossa mente, nós espíritos, né? A mente é do espírito, mas a gente está encarnado. E o corpo físico, como dizia o altivo, é um emburrecedor. A gente esquece, a gente fica mesmo, vamos dizer assim, atrapalha o nosso raciocínio, né? A matéria dificulta muito. E tem esses chamamentos, né? Como a gente está mais, né, para a inferioridade do que para a angelitude, o planeta de provas e expiações é um planeta acima dos planetas inferior, né? A gente era planeta inferior e a gente passou para a prova e expiação. Então, de confessá-los a mim mesmo, né? Isso chamou a atenção. O orgulho, né? O orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade, a gente já viu lá para trás. Quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Quer falar, Rosângela? Quer falar mais alguma coisa, Linéia? Vamos continuar, Linéia. Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de forma particular. Então, ele faz uma prece ali que ele vai pedindo proteção genérica, né, vamos dizer assim, mais dos outros mensageiros, e depois ele vai especificamente ao anjo guardião, que velas por mim de forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupai comigo. Quer dizer, ele sabe, que a gente sabe que não tem só um, a todos os espíritos protetores. Fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Olha só, fazei com que eu me torne digno. Então, a gente tem que se esforçar para se melhorar moralmente, para se melhorar espiritualmente, para a gente poder se merecer essa benevolência, essa proteção. É a gente estar em sintonia. Porque às vezes os espíritos, os protetores, os benfeitores da casa querem nos ajudar, mas a gente está completamente fora da sintonia, né? A gente estava até comentando isso ontem, né? A Dilane estava explicando para a gente, né? Então, ele continuando lá, né? Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Então, olha a humildade aí. Deus sabe o que cada um precisa. Claro que a gente pode, sim, pedir, não, meu Deus, me ajuda que eu consiga um emprego, que eu consiga melhorar meu espírito protetor, me ajuda para que eu consiga chegar na casa espírita. Isso daí, porque a gente vai se colocando em sintonia com eles, para a gente poder receber esse auxílio, esse amparo, né? Então, é muito bonito, né? Que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que dificuldade, eu não sei vocês, né? Mas que dificuldades, né? Que seja feita a sua vontade, como está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente fala da boca para fora. Quer falar alguma coisa, Linéia? Porque quando as nossas necessidades não são atendidas, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Exatamente, né? E a gente culpava. A gente culpava. Agora a gente está na doutrina espírita e a gente culpa o obsessor. O pobre do obsessor. A gente não vê que a gente que está fazendo algo de errado, né? Por Exatamente. Se o obsessor está perto de mim, depois a gente vai ver na prece seguinte, que é ótima, que eu também gosto dessa prece, que a gente atrai, a gente mesmo atrai. Vamos lá, continuar. Aí ele vai dar mais 2 modelos de prece, um item 13 aí, prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em minha ajuda, quando eu estiver em aflição, e que me amparem, se eu vacilar. Faze, Senhor, que eles me possam inspirar a fé, a esperança e a caridade, que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da Tua misericórdia. Faze, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida, e também a fé que salva e o amor que consola para resistir às sugestões do mal. Muito bem, Nossa. muito interessante, né? Lindo, né? Lindo, né? E você vê que ele se dirige a Deus. Na anterior ele falou sobre se dirigir aos espíritos sábios e benevolentes. Nessa ele se dirige diretamente a Deus. Meu Deus, a gente pode... Permite que os bons espíritos que me cercam venham e me ajudem, né? Me ampare se eu vacilar. Então, para tudo tem jeito. Se a gente vacilou, a gente se analisa, se dá, opa, errei aqui, vamos consertar. Não dá para consertar nessa encarnação. Então, vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar a nossa moral, trabalhar o nosso sentimento,
Não dá para a gente ficar vivendo olhando para trás. A gente já fez, ou já aconteceu, e é seguir em frente, sempre para frente, sempre para o alto, como diz Leon Denis, né? Então, aí continua, faze, Senhor, que eles me possam inspirar fé, esperança e uma prova da tua misericórdia. Né? Tem sempre a misericórdia divina, né? Mesmo a gente sendo espírito devedor, a gente sempre tem misericórdia divina, que deixa a gente pagar aí em suaves prestações. Faze, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida. Então, é a força, né, que a gente às vezes está se sentindo enfraquecido, a gente tem que se concentrar, pedir a Jesus, pedir a Deus, pedir aos espíritos protetores, essa força, né? Também a fé que salva, a fé que a gente não tem, né? É difícil, a gente está trabalhando isso aí. E o amor que consola para resistir às sugestões do mal, porque o mal está aí. É mundo de expiações de prova, o mal ainda domina. O mundo de lá de regeneração, né, o mal vai se equilibrar, o bem e o mal. E aí a gente está aqui, acaso aqui não é, né? Por acaso aqui não é. Então, para a gente pedir força para a gente resistir ao mal, né? A gente às vezes até esquece disso. Então, tudo que a gente já falou aí, está com alguma dúvida? Quer falar? Só ia perguntar. Aqui, que encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida e também a fé que salva e o amor que consola para resistir às sugestões do mal. Isso aqui é o pensamento que os suicidas deveriam ter. Sim. Antes, né? Que se Sim, eles lessem exatamente. essa prece aqui, eles já teriam uma força e um apoio para resistir, né? Sim, porque muito como a gente vê nos trabalhos, né? Aqui no livro Memórias de um Suicida, a maioria dos suicídios, né, grande parte, é por sugestões do mal. Né? São os nossos credores do passado, as pessoas a quem a gente fez mal em outras vidas e que aí estão desencarnadas e ficam querendo que a gente se suicide, porque sabe que quando a pessoa se suicida, vai para uma região trevosa e aí eles podem, muitas vezes, sequestrar e pegar e sugar toda a energia daquela pessoa e maltratar e subjugar ela a várias coisas, fazer com que participe até de falanges, né? A gente vê aí. E o amor que consola para resistir às sugestões do mal, porque você bem falou. A pessoa, né, que está nessa situação, que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque os espíritos, né, é a hora aí final, a transição, né? Estamos chegando no final aí dessa transição. Então, reencarnaram bons espíritos para nos auxiliar. Vieram bons espíritos também para ficar em derredor, mas também vieram os espíritos devedores. Aqueles lá que no Antigo Testamento falaram que ficaram lá no inferno durante não sei quantos anos, que depois de centenas de anos seriam soltos, entre aspas, é isso. Eles estavam lá na espiritualidade, né, os espíritos benevolentes estavam cuidando, não estavam permitindo que ele reencarnasse na Terra porque ia trazer muita confusão, mas agora é a última chance. Ó, meu filho, vamos dizer assim, né? Vai, é a tua última chance. E aí está esse aparente confusão. Porque vendem, a mídia vende uma ideia para a gente de que está um caos, que não tem jeito, mas tem jeito sim, sabe por quê? Porque o governador desse planeta aqui é Jesus. Porque o universo foi criado por Deus, e Deus é nosso Pai. Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas a do pecado. Está lá no céu e inferno, a primeira fase que Kardec colocou no céu e inferno. Então, nós temos que lutar. Quando a gente estiver em casa ou na rua e de repente viver aquele pensamento, não tem jeito não, está muito ruim, para o mundo que eu quero descer, aquelas coisas de Facebook, né? E vamos repelir na hora, pega o evangelho, vem cá no último aí, porque às vezes a gente está... Por que Kardec colocou isso aqui? Porque ele sabia que a gente ia ter hora que a gente ia estar tão atarantado que a gente não ia conseguir nem fazer uma oração. Então, quando chegar esse momento, a gente corre lá, pega aqui, ai meu Deus, pedi aqui o meu anjo guardião. Pega, lê em voz alta e vai lendo até a gente se acalmar. Para tudo tem jeito e tudo passa.
né? A gente olha para trás, a gente que tem filho, tem família, gente que já está numa certa idade. A da Andressa não, que a Andressa está começando a vida, né? A gente não achava, né, que a gente não ia conseguir criar as crianças? Ah, sim, lógico. Nossa, né? A gente olha assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer aquilo? Trabalhar, criar filho e cuidar de marido, de casa, de não sei o quê. Isso daí nas nossas pequenas funções, né? E a gente fez, tudo passou. Né? Aquele primeiro ano, quando o neném nasce, né? Principalmente o primeiro filho, né? Você vê aquele bebezinho pequenininho, você fala, ai, não vou conseguir. E Tá aí? maior que você. Não é? Então, tudo passa quando a gente tem fé, quando a gente pede, gente. E o suicídio é das piores coisas que pode acontecer para um espírito, porque o sofrimento é muito grande. Ah, mas depois eu vou ser resgatada, eu já vi no memória do suicida. Depois de muito sofrimento. E as consequências estão no perispírito. E aí vai ter uma encarnação, vai ter que reencarnar para cumprir aquele tempo. Se a pessoa teria que viver até 60 e se suicida com 20, aqueles 40 anos ali, tem fluido vital para aqueles 40 anos. E aí uma série de implicações. Claro que vai entrar a misericórdia de Deus, né? As pessoas que fazem trabalhos no bem. Sim, mas o sofrimento ele vai existir. Né? É como até o Newton deu outro dia o exemplo. A pessoa quebrou, sofreu um acidente, foi socorrida, quebrou a perna. Tudo bem, bota um gesso, mas ele vai sentir a dor, vai ter que tomar remédio, mas vai sentir a dor. E a dor do suicídio é a dor moral, que é a mais lancinante que se pode ter. E então, quando a gente vier brotar um pensamento assim, a gente pega, corre, se afasta de mim, sai para lá, né? Porque os espíritos que estão aqui é uma luta do bem contra o mal. Sabe aquilo? Eles estão vendo que vão perder, que estão perdendo. Então, eles querem o quê? Dar as últimas cartadas. E se a gente não tiver firme no Evangelho, firme com Jesus, firme pedindo a Deus a proteção ali, a fé que salva, o amor que consola para resistir às sugestões do mal, a gente vai cair. Não adianta achar, eu estou espírita, venho aqui, tomo passo, dou passo, trabalho na desobsessão. Não adianta achar, eu estou na igreja fazendo a caridade. Porque nós somos médiuns, percebemos, estamos mergulhados, como dizia Paulo de Tarso, nessa nuvem de testemunhas, tanto para o bem quanto para o mal. Então é um momento grave da nossa vida, não é para ninguém se apavorar, pelo contrário, é para entender que é num momento grave também que os espíritos se aproximam mais de nós. Então, até Haroldo Dutra conta numa das entrevistas dele, que ele passou por um momento muito grave da vida dele, que ele ficou se questionando, e que naquele momento ali ele conseguiu fazer uma prece, e ele sentiu a presença dos espíritos tocando nele. Quer dizer, então, para mostrar para ele, eu estou aqui. E às vezes a gente não sente também, Linéia? Não sente? Sim. Quando eu comecei a trabalhar aqui na casa, eu senti que eu não estava preparada ou não acreditava. E quando eu fui receber o passe aqui no salão, sempre tem o toque, né? Aham. E o passe já tinha terminado e a mão continuou no meu ombro. Então, assim, eu senti que eu não estava sozinha. Exatamente. E a gente nunca está sozinho, né? Depois disso, nunca mais eu duvidei. E nunca mais você saiu, né? Graças a Deus. Vamos acabar essa aí dos espíritos, isso também é muito bonito. 14. Amados espíritos, anjos guardiães, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas deste mundo. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e livrai-nos da inclinação para o mal. Que a vossa doce influência penetre nossas almas. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está perto de nós, ao nosso lado, que ele vê os nossos sofrimentos e participa das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Tenho necessidade de toda a tua proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quis me enviar. Muito bem, né? Muito bonita, né? Sim.
Então, e aqui já está falando, né, para todos os espíritos, porque todos, né, que protegem, né, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Quer dizer, Deus designou espíritos que já estão numa envergadura moral e espiritual, né, elevada, para cuidar de nós, porque nós somos filhos muito amados. Não é isso? Quando a gente tem um filho pequenininho, a gente não dá ali cerca de cuidados. Quando a gente não pode estar perto, que a gente precisa trabalhar, a gente bota uma pessoa para tomar conta, para ajudar, né? Então a gente vai fazendo isso e Deus faz isso conosco. Designa esses espíritos, né, para velar pelos homens, para ser nossos protetores nas provas desse mundo. A gente vai ter que passar a prova, né? O aluno está na escola, vai ter que fazer a provinha, né? Mas está ali o professor que está olhando, o pai e a mãe que está em casa, que botou para estudar, mas que está também sempre acompanhando. E assim somos nós. Dai-na forças, a coragem e a resignação. Força, coragem e resignação. O que você acha disso, Elinéia? É fácil ter? Não, não é fácil. É fácil ter força, coragem, mas resignação é muito difícil. Eu também acho, concordo com você. Né, para mim. Difícil. Vocês acham que é fácil? Ter força, coragem, resignação. O que é resignação? A gente aceitar o que a gente não, né, está passando. É o mais difícil. Mas por quê? Porque a gente ainda não internalizou essa questão da lei de ação e reação, que é de causa e efeito. Exatamente, a gente quer do nosso jeito, né? A gente quer conseguir aquele emprego que paga 5.000, 6.000 para a gente não fazer nada. A gente quer ficar descansando. Estou falando a gente de maneira geral, né? A gente que está aqui estudando, a gente já entendeu que não é mais por esse caminho. Mas mesmo assim a gente ainda acha até assim, puxa vida, estou trabalhando tanto no centro e ainda acontece isso comigo. A gente quer escolher. A gente pode escolher, de certa maneira, quando a gente tem uma envergadura, né, uma elevação um pouco maior, o espírito, o anjo guardião vem antes de reencarnar, vai estudar as nossas necessidades, né? Naquele livro que tem até que também na livraria, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória de um espírito durante 1.500 anos, passa várias encarnações. Então, ali nas primeiras encarnações, que ele está muito interiorizado, ele não escolhe nada não, ele vai para o plano espiritual, reencarnam ele, vai para o plano espiritual, porque não tem nem condição. O anjo guardião é que vai gerenciar esse processo, né, ali. E ali, depois ele vai começando a escolher algumas coisas, sendo sugerido, aí ele vai, faz o planejamento, tá tudo, você acha que vai dar tudo certinho, aí ele reencarna, puf, vai indo, daqui a pouco escorrega na questão da sexualidade, escorrega na questão do poder. Somos nós, né? Uhum. Nós também estamos aí. Então, essa resignação a gente vai conseguir quando a gente conseguir entender, internalizar aqueles conceitos que estão lá, aqui no início do Livro dos Espíritos. Por que Kardec colocou o que é Deus, atributos da divindade? Deus é soberanamente justo e bom. O que acontece conosco está dentro da lei de justiça, mas não é a nossa justiça dos homens, que a justiça dos homens é falível, porque ela é montada em cima dos valores materiais de uma sociedade, de uma época, responde também muitas vezes a interesses materiais, né? E a justiça de Deus é perfeita. Então, Deus nos conhece a cada um de nós. E a gente se acha assim ainda, que a gente passa por injustiça, mas não existe, né, injustiçado. Pode existir um ato que a gente olhe com os olhos ali, realmente aquilo ali é um ato ruim. O mal, ele existe, realmente. Mas se a gente está passando, e não o X, ou o Y, ou o Z, ou o fulano, o ciclano, o beltrano, é porque a gente que tem que dar o nosso testemunho. Uhum. Né? Sim. Quantas vezes no nosso passado a gente teve oportunidade de seguir a Jesus, teve todas as condições de seguir a Jesus, e o que a gente fez? Ah, não, opa, vou curtir o mundo. Aí agora a gente vê, fala, pode.
Pega o microfone, porque senão não sai os nossos companheiros que nos acompanham pela internet, eles não ouvem. Ligou? Você falou sobre a fé. Eu li um livro, não é um livro espírita, mas é uma história verídica. É sobre uma bailarina judia que foi levada para um campo de concentração. Aos 16 anos. Ela é viva ainda, tem 94 anos, e ela conta que ela viu muitas pessoas morrerem. E numa fase do campo de concentração, eles levaram umas latas de sardinha, só que eles não tinham como abrir para comer, mas ela se agarrou naquela lata de sardinha e não conseguia entender por quê. Hoje ela está com 94 anos e aos 80 e poucos ela foi convidada para fazer uma palestra sobre o que ela viveu, e era na casa do Hitler. E ela pensou em não ir, só que ela disse, na cabeça dela, ela se perguntou, será que Deus estava lá quando aquilo tudo aconteceu? Ela falou, sim, estava. Porque foi através daquela lata de sardinha que ela conseguiu ser salva. Porque quando os americanos chegaram para resgatar as pessoas, ela não tinha força. Só que a lata de sardinha fez com que ela direcionasse para o sol e ela foi resgatada. E ela falou, eu vou até a casa do Hitler dar a palestra, porque eu sei que senão ele teria vencido, e ele não venceu. Ela nunca entendeu por que ela ficou segurando aquilo, mas ela sabia que tinha uma razão. Então a fé dela em Deus foi tão grande que ela permaneceu segurando aquela lata, e foi através daquilo, ela sentia a presença que ela ia ser salva. E ela é viva, está com 94 anos, era ela e a irmã está com 96, são as únicas vivas dessa situação que aconteceu. Então ela nunca deixou de acreditar que apesar de tudo, dela ter visto os pais morrerem, Deus estava presente ali e que uma hora aquilo ia acabar. Exatamente, né? Ela foi resignada. Ela foi resignada, ela confiou nesse momento de provação, porque a gente sabe que é necessário que o escândalo venha. Não, a gente não passa por coisas que a gente não tem que passar. A não ser, claro, que a gente, por exemplo, pode acontecer, às vezes a pessoa dá a louca, a adolescente com 18 anos, estou com 18 anos, vou sair de casa, vou me juntar com um chefão lá do tráfico, um exemplo. Às vezes ela não teria que ter aquilo ali, aquele sofrimento e morrer daquela forma. Aí chega lá, o cara se aborrece com ela e ele mata ela. Aí já é uma outra coisa, já é as causas a atuar das aflições. Mas as grandes coisas, a maioria das coisas que a gente passa está no nosso planejamento. Claro que ninguém reencarna para ser um nazista, para maltratar e para assassinar. Ninguém reencarna para isso, é uma escolha do espírito. Então, o que Jesus disse? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer falar alguma coisa, Linéia? Então, é nessa demonstração de fé que a gente tem, né, o caso do Viktor Frankl também, que é um psiquiatra renomado, que também foi para o campo de concentração, né? A gente conhece essas histórias, e sempre em busca, né, ele tem esse livro, Em Busca de Sentido. Quando a gente dá um sentido para a nossa vida, coloca fé, coloca Deus, né? Porque o sentido da nossa vida é Deus. Nós fomos criados por Ele, simples e ignorantes, e a nossa missão é sempre essa, a gente está aí ajudando e sendo ajudado, um ajudando o outro. Né? Que bom, né? Né? Muito, muito legal isso. Agora vamos começar para afastar os maus espíritos. Para afastar os maus espíritos. Tem 15. E tem 15 agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do corpo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28.
Interessante, né? Por que Kardec colocou essa citação para encabeçar a prece para afastar os maus espíritos, né? A gente já pensa logo, afastar os maus espíritos. Vou fazer uma prece para afastar os maus espíritos. Aí Kardec coloca uma citação de Jesus, que é justamente naquela parte em que, né, eles estavam questionando sobre a questão de lavar as mãos, de limpar as... Então, o que Jesus diz aí? Vocês limpam o copo, o prato, mas por dentro vocês estão sem... Né? Aquelas pessoas que querem muito ficar limpando, porque dentro dela tem alguma coisa que não está bem, né? Então, fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro, porque o que está por dentro é que vai importar, né? O sepulcro branco está por fora, aquela do cemitério, né? Aquele cemitério, a gente vai no cemitério tudo branquinho, né, Rosângela? Mas por dentro só tem podridão. Assim também, por fora parecer justo. Tem pessoas que são, né? Quer botar aquela capa, né? Capa da hipocrisia. Então, por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Lê o comentário de Kardec, que é o prefácio aí, Kardec explicando que a chave de tudo está nesse... Eu costumo dizer, né, minha opinião, que nesse prefácio está a chave, que às vezes o prefácio leva a gente a refletir muito mesmo. Os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é suficiente pedir nem mesmo mandar. É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos pressentem as chagas da alma, como as moscas pressentem as do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas, para evitar os maus espíritos. Como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, as boas qualidades do coração não nos colocam livres das suas investidas, mas nos dão forças para resistir a elas. Muito bem, né? O que vocês acharam aí desse prefácio? Vou ler de novo. Lê de novo. Os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é suficiente pedir nem mesmo mandar. É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos pressentem as chagas da alma, como as moscas pressentem as do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas, para evitar os maus espíritos. Como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, as boas qualidades do coração não nos colocam livres das suas investidas, mas nos dão força para resistir a elas. Então, Kardec colocou aí no nosso colo a responsabilidade, né? Por isso que muitas pessoas vêm para a doutrina, frequentam a reunião, começam a estudar e vão embora. Porque elas querem colocar a culpa no exterior. É no demônio, é no Satanás, é na sogra, é no irmão, é na cunhada, é no chefe, porque não quer assumir a responsabilidade, né? Os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Se eles estão junto de nós, é porque nós demos sintonia. O que é a obsessão? É a mediunidade transviada. Né? Existe a obsessão porque a gente deixou, em algum momento, aquela sintonia. Aí Fala. entra aquela passagem do vigiai, né? Sim, vigiai. Orai, mas vigiai onde você está levando seus pensamentos, onde você está se sintonizando. É que nem o rádio, né? Exatamente. A sintonia do rádio vai dizer o que você está Sim, buscando receber ali, né? Exatamente, né? E como a gente até aprendeu, às vezes o tio fala, vigiar, Jesus, né? Orar e vigiar, mas o que o tio fala? Vigiar e orar. É, porque as pessoas oram, eu oro tanto, eu faço tanta prece, mas não vigia, nem mesmo o próprio pensamento. Exatamente. O que é vigiar? É a gente fazer essa análise. Veio esse pensamento, detectei, não está legal. Mas a gente não, tá tão gostoso ficar vendo aqui esse monte de sério deitado aqui sem fazer nada.
Ah, tá tão bom ficar vendo aqui essa novela que tem um monte de desgraça. Ah, tá tão bom. Gente, né, as redes sociais são como o dinheiro, né, e o poder. São neutras. A gente usa para o bem ou para o mal. A gente está usando aqui uma rede social para o bem. Mas se a gente parar e se deixar levar, por exemplo, né, tem pessoas que vão ficar o dia inteiro ali vendo, aí começa a ver uma desgraça, vê outra, e eu já falei aqui, né, existe uma coisa chamada logaritmo, que é como se fosse um sinalizador do aplicativo, da rede social lá, que vai ver as tuas preferências. Então, quando você vê por exemplo, eu estou vendo aqui um vídeo de tragédia, que às vezes manda a pessoa, quando você clica ali e assiste aquele vídeo, daqui a pouco aparece outro. Aí você pensa, meu Deus, só tem tragédia no mundo, mas não é. O próprio, né, o logaritmo, que é esse indicador, traz até notícias de 4, 5 anos atrás, notícias de outros lugares, que aí ficam sendo repetidas. Vocês podem reparar, se a gente liga a televisão, é desde as 6 horas da manhã até meia-noite, a mesma notícia sendo repetida, um monte de vezes. E aí a gente está lá, né? A gente pode satisfazer com a sua perversidade. Se a gente der vazão a isso, se a gente permitir, como vocês disseram, então por isso que a gente tem que vigiar. Então, para afastá-los, não é suficiente pedir nem mesmo mandar. Você falou, a prece é válida? Sim, mas a gente tem que estar em prece e fazer a nossa parte. Não é isso? Então, é necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Então, por exemplo, o que vai atrair um mau espírito? O que você acha, Ninéia? As más atitudes, maus pensamentos. Quando a gente ignora uma situação, a gente também está atraindo, porque a gente não está fazendo nada para melhorar aquela situação. Exatamente. Às vezes a pessoa assim, mas eu não faço o mal, também não faz o bem. Está no livro dos Espíritos, deixar de fazer o bem já é um mal. Então está ali, ó. Então está bem claro, tiremos de nós aquilo que os atrai. Então, se eu estou percebendo, eu vou pegar, né, o meu tempo, porque o tempo é uma coisa que não volta atrás. Então, o nosso tempo, se a gente malbaratar, então, se a gente pegar aquele tempo, ficar o dia inteiro vendo televisão, ou vendo notícia, o tempo todo na rede social, ou ir para o bar beber, a gente vai atrair o quê? Espíritos que vibram naquela sintonia. Né? A gente não vai atrair altivo, doutor Erma, nada disso. Claro que a gente vem a casa, né, aqui dentro. Por que aqui dentro? Porque só aqui não. Nós somos protegidos pelos nossos protetores o tempo todo. Só que em certos momentos, eles vão se afastar mais de nós. Por quê? Eles não vão ficar ali sentados no botequim bebendo com a gente. Quem vai ficar ali são aqueles espíritos que estão vibrando naquela faixa. E que querem se utilizar do nosso fluido, de nós, da nossa energia, para fazer coisas para ele, para os outros, né? Nunca nada está sozinho, né? A gente não tem nenhum tipo de vício sozinho. Seja ele vício de internet, seja ele vício sexual, vício de drogas ilícitas ou ilícitas, ou da fofoca, da maledicência. Tem pessoas que vocês oram ali, são pessoas assim, mas adoram uma fofoca. Então, quando essas pessoas chegarem perto da gente, a gente corta. Né? Você viu fulano? Ih, olha só, fulano hoje está esquisito, não sei o que lá. Aí você é mesmo, né? Ih, fulano. Aí quando você vê, já está feita ali aquela conexão com esses espíritos que gostam desse tipo de confusão. Aí tu vai para casa, a gente vai para casa, aí vai levando esses tipos de espírito para casa. Saiu da casa espírita, mas levou esses tipos de espíritos para casa. Por quê? Porque estou vibrando naquela sintonia da fofoca. Então, os maus espíritos pressentem as chagas da alma como as moscas pressentem do corpo, né? Quando a gente tem uma ferida que a gente não limpa, enche de mosca, bota até aqueles bichos, né? É a mesma coisa nós, a gente já viu no Livro dos Espíritos, a gente está estudando o tempo todo isso, a gente está estudando essa segunda parte do Livro dos Espíritos, no sábado, né, nas palestras públicas, na parte da capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, que os espíritos veem o que pensamos, veem o que fazemos, e estão ali, ó, o tempo todo na nossa cola, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eles estão pressentindo as chagas na nossa alma, quer dizer, eles sabem
Opa, aquela ali vai me dar uma sintonia pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas, para evitar os maus espíritos. E como é que a gente limpa a alma das nossas impurezas? O que você acha, Linéia? Orando, trabalhando no bem, vigiando, né? Já respondeu, né? Já respondeu, né? Desculpa, já respondeu essa. Então, é o tempo todo ali, limpando a alma, né? A gente vem aqui, a gente toma o passe, é muito importante. Trabalhando no bem, né? Isso, mudando, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento. A caridade, ela não é feita só materialmente, não. Ela é feita quando você ouve alguém, quando você dá conselhos para alguém, quando você consegue encaminhar alguém. Também é uma caridade também. Não, com ajuda. certeza, é a maior das caridades. Com né? isso você está purificando a sua alma também, né? Exatamente, a gente está... Porque o que acontece? Né? Aqueles espíritos que estão nos perseguindo há séculos, porque a gente deu sintonia a eles pela questão da culpa, mesmo a gente não se lembrando, e também por nossos atos, a gente vai começar a vir para a casa espírita, começa a trabalhar no bem, aí vem para o passo de cura, aí vem para o passo do salão, aí vem para o estudo. Aí vão, aí essa mulher é muito chata, vou sair fora. Eles não vão. Das duas, uma. Se eles estiverem num ponto de mudança, eles podem até se modificar. Mas se eles não tiverem, eles vão seguir o caminho deles, vão deixar a gente em paz. Então não adianta botar incenso, não adianta fazer trabalho, que não sei o quê, para descarregar, para banho de sal, banho disso, banho daquilo. Não adianta. Porque aquilo ali é o pensamento. Como também não adianta a gente vir para o passe de cura, tomar o passe de cura, botou o pé aqui fora e sai fazendo um desatino. Por isso que os espíritos dizem, a mais importante é você vir para a reunião pública. Porque na reunião pública você vai transformando o seu pensamento. E são feitas curas também na reunião pública. Então, o que muitas pessoas fazem, né? Vem o passe de cura, entra o passe de cura, toma o passe de cura, sai. Continua a mesma coisa. Claro que tem a misericórdia, tem. Mas o efeito não vai ser o mesmo daquela pessoa que está se modificando. Porque o que é o passe de cura? É um socorro, é uma emergência para a pessoa se reequilibrar e procurar o caminho certo, que é o caminho da caridade, o caminho do estudo. Porque o estudo, para a gente raciocinar, para a gente pensar nas coisas que nos estão sendo apresentadas pelo mundo e avaliar o que é bom para a gente e o que não é. Né? Está na nossa hora, né? Então, como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, mundo onde prova e expiação, o mal ainda domina, as boas qualidades do coração nos colocam o livro das suas investidas. A gente pode ser boa, pode vir aqui doar, fazer caridade, mas se a gente não trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente vai atrair esses maus espíritos. Mas nos dão forças para resistir a ela. Então, as boas qualidades do coração vão nos dar as forças para a gente procurar fazer o quê? A gente se melhorar, a gente melhorar a nossa sintonia para a gente não atrair mais esses maus espíritos, né? Então, a gente vê aí, lê aí só a prece, aí semana que vem a gente relê isso daí só para a gente... Tem alguma pergunta? Peraí. Tem alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa, Elinéia, para a gente acabar? Não. Quer acabar? Pode ler a 17? Pode ler a 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me protejam contra eles. Espíritos maléficos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade. Eu vos rejeito com todas as forças da minha alma. Fecho os meus ouvidos às vossas sugestões e peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que amparais, dai-me forças para resistir à influência dos maus espíritos e o entendimento necessário para não ser ludibriado por suas trapaças.
Livrai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração a inveja, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são portas abertas ao espírito do mal. Muito bem. Então, esse final aí, né, que é o fechamento de tudo, né? Livrai-me do orgulho e da presunção. Que é presunção? Eu estou na casa espírita, eu estou estudando, eu estou salvo. Eu estou achando que estou podendo. E aí não me trabalho, não me melhoro, Segurança falsa. Isso é segurança falsa. Porque isso é também um tipo de orgulho, né? Eu já sei a doutrina espírita e já li todos os livros de Kardec, de Leon Denis, eu sei tudo. Ninguém nunca sabe tudo. Divaldo até hoje leu o Livro dos Espíritos. Altivo sempre li o Livro dos Espíritos, sempre li o Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, e outros livros também. Então, afastai do meu coração a inveja, o ódio, a malevolência. Quer dizer, inveja. Puxa vida, o outro está bem de vida, eu estou tão mal, né? Puxa vida, os Espíritos só ajudam fulano. O ódio. Ai, que raiva daquela pessoa que me falou aquilo. Também ela vai ver, Deus está vendo. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Nós não vamos ser, os espíritos cristãos, já não vamos ser pegos nas grandes coisas, não. São pequenas, vai começando de pequenininho, vai minando, ó. Aquele fiozinho de água, né, no teto, assim, que daqui a pouco cai tudo, se a gente não for lá e consertar. Né? Então, e todos os sentimentos contrários à caridade. Né? O nosso diretor aqui costuma falar, pensamento é contrário à lei de amor, à lei de caridade, então é um mau pensamento. Pastor. Então, se todos os nossos pensamentos, a gente começar a fazer esse filtro, é contrário à lei de amor, contrário à lei de caridade, então é um mau pensamento. Que são portas abertas ao espírito do mal. São portas abertas aos maus espíritos. Então, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Né? Mas o que bom que tem a doutrina espírita, né? Que tem o Evangelho para sustentar-nos, para nos sustentar. Você quer fazer a prece de encerramento, Elinéia? Agradecer a Deus, a alma. Pode fazer, então. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos na Tua presença, falando sobre o Teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos amparou, nos sustenta, nos intui, todos os estudos da casa. Nós agradecemos ao Seu Altivo, a Dona Lourdinha, a Cidinha, toda a espiritualidade amiga que sustenta a coluna do nosso SEAP. Agradecemos e em nome de Jesus, em nome do amor, em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos em torno do livro do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.